gente! Estamos ao vivo. Estamos escutando bem? Tá tudo bem? Vou colocar o fone aqui. Peraí, pra vocês me escutarem melhor. Pessoal, vamos entrando. Tem os convidados especiais hoje. Vamos fazer um bate-papo aí. Oi, Thaís, meu amor! Saudades, diva! Saudades! Mega saudades! Vamos entrando, hoje é Semana do Mestre. Temos convidados especiais aí. Aê, nossos convidados já entraram. Vamos chamando, gente. Vamos chamando que eu já vou chamar a galera. Estão me ouvindo bem? A gente teve que improvisar aqui. Mas tudo bem, né, gente? Faz parte. Senão a gente não ganha XP. Estão me ouvindo bem? Oi, meu amor. Ai, que saudade. Saudade, diva. Beijo. Beijo no Vi. Um abraço no Vikenzinho. Saudade de vocês. Gente, vamos chamando a galera. Deixa eu convidar aqui. Mando. Ah, uhul. Galera, chama o pessoal lá do YouTube pro Instagram. E aí, Chegaram gente? nossos convidados. Chegamos. Boa noite, boa noite. Olá, muito bem-vindos. Aí, nossa amiga Obrigado. Vax, abraço. Não deu certo lá, Vax. Tivemos que vir pra cá. A gente dá As sempre o coisas não jeito. tá rolando. A gente dá um jeito, né, gente? Isso Vocês aí. estão ouvindo bem a gente? Tamo. Galera, tá ouvindo bem? Responde aí, galera. Está tudo bem? Olha aí, Cantina dos Heróis. Rafael, um abraço. Ai, gente, que bom, que bom. Gente, a gente tá aí na Semana dos Mestres aí, né? Capaz, Vax. Tem prioridades, né, gente? Oi, beijo. O YouTube não deu certo, olha aí. Mas a gente dá um jeito, né? Gente, então vamos começar aí. Já tem 5 pessoas nos assistindo. Eu acho que dá. Maria! Oi, Maria! Um abraço, Maria, nos acompanhando todos os dias aí. Boa noite, Maria. Grande abraço. Gente, então a gente está aí nas Semanas do Mestres, né? Que foi uma semana que a gente organizou com muito carinho para vocês, para o pessoal que quer aprender aí a jogar RPG. Aliás, a jogar não, a mestrar RPG, não só os jogadores, mas a galera aí que já joga ou quer, além de aprender a jogar, também como é que funciona a questão de mestragem. Então, a gente chamou cada dia tem um convidado diferente. O último dia vai ser no domingo. E o plano é que seja no YouTube, né? Para que fique para vocês darem uma olhadinha quando puderem. Mas a gente vai dar um jeitinho, vai colocar isso aqui no YouTube depois, para vocês terem acesso quando quiserem. Vai ter disponível aqui também, na Taverneira também. Então, o pessoal da Torre do Dragão, hoje meus grandes convidados, na verdade eram 4, né? Estávamos aí, né? Mas infelizmente não deu. Não deu aí devido à internet e tudo mais, coisas, né, BRs que a gente depende, né? Mas a gente resolveu migrar. Infelizmente a gente teve que, de repente a gente encerre outro, comece outro, ou convide, né? A gente dá um jeitinho aí para cada um falar um pouquinho. Gente, fiquem à vontade para se apresentar, o canal de vocês, qual é a proposta de vocês, fiquem à vontade. Bom, quer falar? Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Muito obrigada por esse espaço para a gente conversar, bater um bate-papo muito legal. Meu nome é Ariane, eu sou da Torre do Dragão, estou até uniformizada, não sei se dá para ver. Olha que chique, gente, esse uniformezinho, que lindo.
E eu tô muito feliz de estar aqui hoje para bater esse papo muito gostoso com a Taverneira. É uma honra estar aqui. E vai falar Bom, eu sou o Arthur, eu também faço parte da Torre do Dragão. A Torre do Dragão em si, só para explicar rapidamente aí para quem não conhece, a gente é uma empresa que tenta levar o RPG para as pessoas, né? Tanto em eventos próprios, quanto para pessoas que não se conhecem, se conectarem, formarem grupos, para começarem a jogar. E a gente está agora entrando nessa onda aí de dicas para mestre, lives, que a gente não costumava fazer, mas devido aí à pandemia, né, todo esse caos que a gente está passando, é uma das maneiras da gente conseguir continuar disseminando aí o RPG para o máximo de pessoas possíveis, né. Bom, além da gente que está aqui, também tem o Henrique e a Juliana, que vão entrar daqui a pouco, mas eu deixo para eles apresentarem o personagem deles, né. Não vou meter os pés pelas mãos aqui. Mas é basicamente Viu isso. que queridos, gente? Eles são os amores, todos eles. Olha aí, Dungeon Master, grande abraço. Grande abraço. A gente já fez uma live aí, o próximo convidado vai ser tu. Um abraço. Gente, então vamos pro tema aí, né? Eu chamei, deixa eu até ler aqui, que até eu esqueci do tema de hoje. Os jogadores não fizeram nada o que eu planejei. O que eu faço? Gente, isso aí é uma coisa que... Isso aí é algo que a maioria tem dúvida, então é sobre isso que vai ser o papo hoje, né? O pessoal não fez o que planejou, e eu digo uma coisa, 90% da mestragem não vai ser como tu planejou, tá? Preparem-se para isso. Fiquem à vontade aí para falar alguma experiência que vocês tiveram, alguma dica aí que vocês ouvem na situação e o que vocês vão falar aí para o pessoal para dar essa dica de o que eles fazem quando não tá no plano. Certo. Você quer começar? Eu começo? Não, pode começar. Beleza. A primeira dica que eu dou, se preparem bem, mas saibam o que o mestre tem que preparar para prevenir essa situação. A gente estava conversando aqui mais cedo, até dei um exemplo muito bobo, mas que eu acho que ele se aplica. Você pode tentar planejar o seu dia na sua vida pessoal. Hoje eu vou no mercado, depois vou passar no banco, depois eu vou tirar um cochilo e vou ver a série que eu gosto. Cara, você pode planejar todos os dias da sua vida. Você vai ter que se adaptar com alguma coisa que não aconteceu daquele jeito. Eu acho que o RPG, nesse sentido, ele também vai muito nessa linha. Claro que a gente tem que se preparar para saber lidar com essa situação, mas eu acho que é muito mais uma preparação de, tal coisa tem que acontecer. Como ela vai acontecer, aonde ela vai acontecer, quando ela vai acontecer, isso a gente já não controla. Mas a gente tem que saber as situações que a gente tem que colocar para fazer a história andar, certo? Eu acho que é meio que por aí, porque a preparação em si ela é necessária, até para você saber lidar com isso. Mas se a gente ficar se preocupando em, nessa taverna, eles têm que encontrar esse NPC aqui que está sentado nesta mesa, não pode ser na outra, não pode ser no balcão, não pode ser na porta. Isso tudo vai travando a gente, né? A gente vai ficando refém da história que a gente criou. Eu acho que isso é até prejudicial para os jogadores como arco narrativo, né? Eles deixam de se tornar tão parte da história quando a gente como mestre, começa a impor as coisas dessa maneira, certo? Né? E como preparação, a gente tem que entender que não é decorar a história de cabo a rabo. Eu acho que muitos mestres no começo têm essa ideia, eu já tive essa ideia sobre o que é se preparar para uma mesa de RPG, seja D&D, seja Cthulhu, seja o sistema que você quiser. Na verdade, se preparar para uma história, se preparar para jogar hoje, agora, é você entender o que vai acontecer na mesa de hoje, planejar e entender que isso não necessariamente vai acontecer da maneira que você está imaginando. Eu acho que o que é uma dica que eu acho que é muito legal é você saber os pontos principais mesmo, assim como o Arthur disse agora. Você sabendo os pontos principais, não importa de onde essa informação venha, do NPC que é um taverneiro, do NPC que é um dono de uma loja, de armas, whatever, assim. Eu acho que eu já tive muito essa ideia de preparação é igual a decorar a história, e não é.
Muito pelo Até contrário, porque né? você acaba, tipo, prendendo um pouco os jogadores Claro. na história que você decorou e não na que eles estão criando. Eu acho que funciona mais ou menos dessa maneira. Sim. E, Mas, desculpa, pode falar? e Pode às falar. vezes é um pouco assustador. Eu já me senti, tipo, um pouco amedrontada antes de mestrar. Um pouco não, um pouquinho mais do que eu estou dizendo. Antes de mestrar, porque eu fiquei assim, meu Deus, eu preciso decorar. Até eu entender a ideia de que se preparar para uma aventura não é decorar a história, principalmente quando você está jogando uma história escrita, não por você, e sim uma aventura já pronta, é muito diferente, porque você começa a entender que o que você decorou não é o que eles vão jogar, e o que eles vão jogar não é o que você está esperando que vai acontecer. Eu acho que essa é a magia do RPG. Essa, essa habilidade que você, como mestre, principalmente, tem que ter, e essa performance que você também tem que ter de não parecer que você foi pego desprevenido, né? Ter Claro. essa, se rebolar para parecer que você. Ah, super sei, gente, eu estava super preparado. Na verdade, você não tá fazendo. Tá, pera, deixa eu pensar o que eu vou fazer. Aí, às vezes, você joga um dado pra dar aquela Sim. desbaratinada. Ou você tem aquela, né, aquele jogo de cintura muito bom que você não transparece pra ninguém que você foi pego de surpresa. Eu acho que é isso que é uma das coisas mais legais que eu gosto de mestrar o RPG, assim. Sim. Mas isso também faz parte de um desenvolvimento, né? Eu acho que para você chegar nesse ponto de ter esse jogo de cintura, é prática também. Você vai errar, não tem como não errar mestrando, né? A questão é como lidar também com esses erros. Assim, por exemplo, falei o nome de um NPC pela primeira vez, falei errado. Meu Deus, o que eu vou fazer? Tem a história inteira, a campanha inteira que esse NPC vai estar presente. Cara, muda o nome dele, sabe? Pouco importa. Isso já falando um pouco de erro como parte de mestre. Claro que a gente tem que evitar essas coisas. Mas também Uhum. ficar decorando a história, né, como você falou, eu acho que dificulta até a vida do mestre, né? Porque você tem que fazer aquilo acontecer daquele jeito. Qualquer coisa que sair um pouquinho, você já entra em parafuso, fala, meu Deus, como que eu vou resolver esse pepino? E assim, muitas vezes, você não precisa ter tudo fechado. Eu vou falar isso até meio errado, viu? Não leve muito a sério essa dica, mas nem tudo que o mestre fala, ele sabe aonde vai chegar. E não precisa saber muitas vezes. Às vezes você pega, por exemplo, um NPC que ali, ele aparece uma vez ou outra numa aventura só para dar uma informação, só que por acaso seus jogadores gostaram dele, eles querem continuar a aventura inteira amigos desse NPC, quer levar ele pra aventura, quer dar uma casa para ele, enfim. Cara, torna esse NPC importante, sabe? Ele poderia não ser, mas se os jogadores querem que ele seja, abraça. Pega uma informação que um outro NPC que eles iriam conhecer mais importante teria e coloca pra ele. Sabe? Esquece aquele outro cara. Não faz diferença, porque a história é você como mestre que sabe. Seus jogadores, eles têm que abraçar o que você está contando ali, né? E contando como um arco narrativo. Não que você está cuspindo ali, né? A verdade nua e crua como mestre. Acho que é até mais fácil de lidar com essas situações. É verdade. Complementando o que vocês falaram ali, então, pessoal, o que eles estão falando, então, na questão de mestre, seja flexível, tá? Não trave, né, anotem aí, tá? Porque eu sei que tem os mestres aí que estão anotando as dicas aí essa semana, então a dica do pessoal ali é para ser flexível, para vocês não se assustarem com os erros pequenos, não se apegarem a NPCs, né, a coisinhas que são detalhes na aventura, até porque às vezes a gente não consegue colocar ele na hora que a gente quer, mas acaba conseguindo colocar mais adiante, ou dar um jeito, né, e o que a gente falou ontem, né, ter o equilíbrio, né, gente, o equilíbrio é fundamental para tudo em questão de mestragem, né, então, assim como os jogadores não sabem direito o que eles vão fazer, o mestre também é um jogador, então ele também não sabe bem o que vai acontecer. Então, o mestre que tem todo o controle, ele tem o controle da situação, mas não quer dizer que ele saiba o que vai acontecer, porque depende, a gente não tem como prever a ação de todo mundo, né? Então, complementando para dar outra dica, né?
é vocês fazerem, como o pessoal falou, tópicos, sabe? Então vão fazendo ligações, né? Por exemplo, assim, em vez de faz uma história base, ou quem quer pegar uma história pronta, pega a essência da história pronta e vai interligando. Às vezes a pessoa não tá indo para aquele lado que ela quer, do mestre, né, que tu planejou, mas tem como o mestre dar uma volta um pouco maior e conseguir o pessoal direcionar para onde o mestre queria que eles fossem. Né? Não foi bem o que o mestre planejou, mas aí a gente dá uma malemolência ali, dá um jeitinho. Né? Sim. Gente, a gente já tem perguntas, tá? As perguntas aqui a gente feito as lives para vocês, então pode encher a gente de pergunta aí. O objetivo é tirar as dúvidas de vocês, a gente interagir com o chat, tá? Então, gente, ó, fica a perguntinha para vocês. A Maria falou, a Maria tá em todos. Um abraço, Maria. Então você deve apenas criar um início de história e deixar o fluxo seguir para ver aonde vai dar, né? Foi uma pergunta. E no caso de uma one-shot, quem deve ter um início, meio e fim? O que vocês acham disso, gente? Mas primeiro, muito legal essa pergunta. Posso começar falando? Eu vou até usar um exemplo pessoal da nossa mesa, tá? Eu acho que não é só criar o início para a história. Eu acho que também não precisa saber a história de cabo a rabo, toda vírgula. Mas é legal a gente ter, assim, tópicos principais. Esse início, o que vai acontecer, como que ele vai influenciar e qual seria o desenrolar dele daqui 3 meses na aventura. Saber mais ou menos o meio da história, como que vai ser ali o clímax, qual vai ser o desafio para eles conseguirem descobrir onde eles precisam chegar, ou que monstro eles precisam matar. E o final da história. Eu acho que sabendo pelo menos esses 3 pontos ali da história, você já consegue, na sua cabeça como mestre, ter uma linha narrativa mais definida. Independente de como os eventos vão acontecer, em que ordem, ou como exatamente. Mas eu acho que já é também um exercício de desapego com a história, sabe? Por exemplo, quando a gente estava jogando na nossa mesa o Príncipes do Apocalipse, eu que estava mestrando, então eu vou falar dessa. A gente jogou no nível fora do range, né, que eles sugerem. A gente fez, se não me engano, de nível 14 a nível 20. Então, dando um spoiler aqui, mas um spoiler pequeno, tá, gente? Nada de muito importante. A aventura inteira se passava em uma vila, em uma região ali restrita do mapa. Eu olhei aquilo e falei, cara, o personagem é nível 15, ele tá indo pro nível 20. Será que esse seria um desafio? Será que a história faria sentido para esse personagem? Sabe? O que eu fiz? Só para completar esse exemplo. Eu distanciei tudo. Coloquei um em cada canto do mapa. Se vira para chegar, sabe? Já deu um ar mais grandioso. Mas eu tô falando isso justamente porque eu acho que é esse exercício de tentar adaptar a história para os personagens e não os personagens na história que você quer contar. Uhum. E na questão do one shot, eu acho que fica um pouco mais complicado mesmo, até pela questão do tempo ser muito mais restrito. Mas eu acho que ainda cabe esse tipo de raciocínio. Claro que dá mais trabalho, principalmente para o mestre, porque você tem menos tempo para lidar com esses supostos imprevistos, né? De não quero ir para cá, quero ir para lá. Às vezes você nem pensou naquele outro lugar. Mas às vezes é questão, se você souber onde você começou, o que vai acontecer e como vai terminar, você consegue até transferir da mesma maneira uma cena que seria numa taverna para um palácio. Vai, um exemplo bobo, mas que os personagens quiseram ir para lá. Então faz a história acontecer lá. Claro que tem coisas que não tem como a gente mudar muito. Por exemplo, tem uma arma que é essencial para a aventura. Essa arma, eles precisam dessa arma. Se eu não der a arma, eu quebro a história. Mas aonde eles vão achar, com quem eles vão achar, em que situação, deixa os jogadores decidirem, sabe? Dá essa liberdade para eles. Eu acho que já falei demais. É muito o que o Miguel falou, né? Muito bom quando o mestre dá uma leve fugida da história do livro e faz uma adaptação melhor, faz a história ficar mais proveitosa para todos da mesa. Sim, exatamente sem dúvida. Isso, exatamente, com certeza. Concordo 100%. Porque eu acho que é a questão então, de criar aí, um engajamento, gente, né? Só complementando aí, então anotem fazer acho que
vamos botar aí como uma quest, né? Um objetivo maior e não se aprender muito ao cenário, né? Aí vocês se adaptam e faz o cenário conforme os jogadores forem indo, né? Eu tô resumindo o que vocês estão falando para só anotar. Eu também. Mas Só... eu acho que é basicamente isso, né? Alguma coisa que eu deixei escapar aí. Não, mas é basicamente isso. E eu acho que também, claro, que quanto mais domínio você tem daquele cenário que você está jogando, mais propriedade você vai ter para fazer essas alterações. Então vai ficar mais fácil. Quanto mais a gente treina esse jogo de cintura ou esse raciocínio rápido, seja lá como a gente quiser chamar, mais intuitivo as coisas vão ficando, né? A gente transparece menos, que a gente está desesperado, suando frio, quando o jogador fala que vai matar o NPC que ia ajudar, ou quando eles querem se aliar com o vilão, a gente já sabe mais ou menos como lidar. Então, conheçam também o que vocês estão mestrando, seja D&D, seja Cthulhu, seja Blades in the Dark, seja God Save the Queen, conheçam o sistema, conheçam o cenário, né? Para saber como vocês conseguem usar ele até como muleta, como um apoio, como um artifício para inserir o que vocês querem. Isso, é bom pegar de inspiração aí, que às vezes não é sempre que o mestre está inspirado para fazer um cenário, alguma coisa. Olhar filme, escutar uma música. Sem dúvida. Né? São coisas que estimulam a nossa criatividade, porque apesar de os jogadores serem criativos, o mestre tem que ser 10 vezes mais, porque tu vai fazer o mundo que os jogadores vão jogar, né? Então, tem que ter esse cuidado, mas também o pessoal já fica desesperado ali, né? Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Desespero. Não, gente, assim, ó, vocês têm que se divertir, tá? Em primeiro lugar, sabe? Então, faça algo que seja divertido para ti e para os jogadores também, né? Então, se não fizeram o que planejou, improvisa, né? Como o pessoal falou ali, era uma taverna, vai para um castelo, surge um portal e de repente eles estão na caverna e saem num castelo, sei lá, sabe? É meio que improviso. E depois de um tempo, né? Isso aí E outra coisa que até a gente falou nas outras lives, o pessoal começa a dizer, meu Deus, dá um nervoso na gente. A gente sempre vai dar um nervoso, sabe? Ai. Por mais... A gente tem trocentos anos aí de mestragem, de RPG, e sempre dá nervoso na hora que tu vai mestrar. Porque tá dependendo de ti para começar uma aventura onde os jogadores têm, queira ou não queira, o mestre tem uma responsabilidade de passar diversão para as pessoas, né? Sim. E a galera, e a gente quer que todo mundo se divirta, que gosta do teu mundo, enfim, né? Mas não se foquem nisso, foquem em vocês se divertirem também. Se vocês Com acham certeza. que a mesa tá um pouco zoeira, não sei se vocês concordam comigo, mas se a mesa tá um pouco zoeira, seja zoeira também um pouquinho, sabe? Volta o foco, mas não seja tão sério. Se o pessoal ali teve um dia difícil, quer relaxar, relaxa também, sabe? Coloca um grupo de goblins a detonar tudo, não dá XP. Ah, não, tô brincando, né? Isso aí já tá sendo meio maldade. mas dá pra achar o equilíbrio nisso, né? O que vocês acham? Dá sim. Eu acho que é um exercício eterno como mestre. Exato, Gente, se vazar um latido aqui, é que tem um cachorro ensandecido aqui no nosso lado, tá? Que querido, mostra ele aí, o pessoal gosta de bichinhos. Vem cá, ele não vai querer vir, não. Ele tá com fome, ele tá não. Meu cachorro é o único que não gosta de colo, tá? Mas enfim. Olha aí. Eu acho bárbaro, que... né? Bárbarazinho. Muito bom. Ai, meu Deus. Eu até perdi o raciocínio aqui, desculpa. Não, capaz, fica tranquilo. A gente tem outra pergunta aqui, vamos ver. Crônicas Fantásticas aí, um abraço, Crônicas. Como lidar com os jogadores desinteressados? Por mais que você busque tornar a narrativa interessante. A gente fez isso até de uma live, a gente vai ter outras lives durante a semana sobre isso, mas eu acho que não custa responder, né? O que vocês acham? Uhum. Olha, minha opinião, de duas uma. Ou eles estão desinteressados totalmente, tipo, não estão a fim de jogar RPG, não estão interessados na história, e isso é uma coisa deles.
Se você acredita que não seja uma coisa da sua história, de alguma maneira você acredite que você pode acrescentar e interessar eles mais, engajar eles mais na história, tem algumas dicas que dá para você seguir, principalmente dicas de imersão, aquelas dicas que você cria, que você tem algumas coisas que você consegue seguir para criar a imersão maior da mesa. Seja ela. Gente, desculpa. Eu vou dar comida pro cachorro pra gente conseguir conversar Nossa, aqui. gente, Desculpa, viu, Não, gente? tranquilo. Quando vocês quiserem trocar um tempinho, de repente, também com outro pessoal de Tranquilo. vocês, e a gente continua. Tá, Vamos por quando você vocês. quiser, você fala. Tem que ficar de olho no horário. Tô por vocês. O que tu acha de aproveitar como é que é o intervalo? Da comida, né? Do cachorro. Se você quiser, tem sem problema. Então tá, a gente volta com outra pergunta. Como é que eu faço? Eu chamo vocês de novo? Não, a gente sai. E aí você sai da sua e aí você começa uma nova. Ah, tem que começar uma nova. É melhor porque só dura 1 hora só. No Insta. Ah, entendi. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou responder as perguntas do pessoal que tá aqui e a gente faz outra, tá? Tá bom. Então, Combinado. complementando então com o que tu falou aí, né? Eu gosto de, quando os jogadores começam a ficar desinteressados, eu coloco algo surpreendente, assim, para eles se acordarem, sabe? Algo que às vezes nem tava no meu contexto ou não tava, mas é algo que dê um feeling para eles diferente e que vá trocar. Ou eu troco o tom de voz, começo a gritar, ou de repente faço uma cena bem extravagante, ou meio algo, ai meu Deus, aí todo mundo tem que sair correndo, ou o pessoal começa a sair correndo, é um monstro, um tarrasque que tá vindo, sabe? Um mago começou a botar fogo em tudo, um dragão, sabe? Então, eu começo a dar algo que, quando o pessoal tá desinteressado. E outra coisa também, gente, o pessoal tá interessado, de repente eles não estão jogando o sistema ou o mundo que eles gostam. Eu sempre falo com os meus jogadores, principalmente quem é mesa iniciante, eu falo com eles o que eles gostam, porque de repente a pessoa tá jogando medieval e ela gosta de um futurista, né? Ela não gosta de personagens medievais, não gosta da era medieval, não gosta, sabe? Então isso é bom identificar com a galera o que eles têm interesse, né? Às vezes o cara tá jogando a mesa errada, né? Vocês não concordam comigo? Às vezes pode acontecer. Sim, eu acho que a questão desse suposto desinteresse, ele pode ter vários fatores, né? Pode ser isso que você falou de, às vezes não é o sistema que a pessoa gosta, não é o cenário que ela gostaria de se inserir, para a pessoa não é tão realista. Todo mundo vai ter uma preferência, mas é questão, eu acho que como mestre, a gente tem que sempre tomar um certo cuidado e tentar analisar por que será que essa pessoa está desinteressada? Será que é porque ela não está gostando da aventura? Ou será que o personagem dela não tem um apelo pessoal para a pessoa, ela não conseguiu se conectar com ele? Ou será que a gente colocou muita exploração, um pouco combate e a pessoa desinteressou? Mas eu acho que é questão de analisar esse porquê e tentar trazer alguma coisa que aquela pessoa vai gostar, que ela vai pescar ali, ela pode passar reto, por exemplo, na interação social inteira. Mas você conhece aquela pessoa, sabe que no combate ela vai prestar atenção, ela vai curtir, ela vai entrar no personagem. Então aproveita isso, pega essa interação social, coloca no meio do combate. Você vai engajar as outras pessoas que gostam da interação e essa pessoa do combate. Eu acho que é tentar achar esse meio termo para todos, né? Eu acho que já ajuda muito. Gente. O equilíbrio. E uma coisa que sempre ajuda com desinteresse, na minha opinião, é o risco iminente de morte. Coloca o risco iminente Também. de morte, a pessoa na hora larga o celular, começa a ler a ficha ensandecida. Né, gente? PQP é isso aí, gente. Pois é, mas eu acho que é por aí. Mas é complicado, né? E talvez conversar com a pessoa. Tem que ter esse diálogo, né? Vocês não acham? Tem que ter o diálogo com o jogador, né? Com certeza. Com certeza. Até para entender o porquê desse desinteresse, né? Porque
eu tô supondo aqui que as pessoas se conhecem na mesa, mas nem sempre a situação é essa. Se você não conhece a pessoa, fica muito mais difícil você identificar isso sozinho como mestre. Nesse caso, o diálogo é a melhor opção. Você chegar, sentar e ser honesto com a pessoa, falar, olha, você tá gostando? Do quê? Do que você não gosta? Tá legal? Não tá? Você gostou desse personagem? O que poderia mudar? E assim, não é nem fazer metagame com isso, né? Contar a história que você, como mestre, tá criando pra pessoa para ela se engajar. É você tentar também descobrir, né, o que essa pessoa não gosta para tentar encaixar algo que ela gosta na sua história. Voltando lá naquela questão do jogo de cintura também, né? Exatamente. Gente, a gente tem outra pergunta aqui. Tô feliz. O pessoal tá perguntando. Isso aí, perguntem mais. Ó, o quanto você deve revelar, o Miguel perguntou, tá? Quanto você deve revelar da história, ó, a gente comentou um pouquinho sobre isso, ó, para os jogadores, para que eles criem personagens que se encaixem melhor. No caso de o jogador não tiver uma ideia clara de como fazer a história do jogador. Não deixe ele fazer personagem com amnésia. É o meu comentário. Na minha mesa é proibido pessoa fazer personagem com amnésia. Concordo E aí, plenamente. gente, o que vocês acham? Pode falar? Cara, eu acho que informação demais também atrapalha. Informação de menos pode tornar esse processo de criação um pouco mais maçante e não tão legal no desenvolvimento, né? O que eu aconselharia a contar para o jogador é onde essa história se passa, né? Se é em uma cidade, se é em algum outro plano, se é em outro universo. Você pode explicar também, talvez, os costumes desse lugar, para ele entender como funciona aquela sociedade ao redor, que a pessoa já consegue achar um lugar, pô, por aqui eu consigo me encaixar. Porque assim, se a gente for pegar todo tipo de arquétipo de personagem, seja o bárbaro sanguinário ou o ladino sorrateiro, eles podem ter milhares de variações aí dentro. Se a pessoa tem essa informação do background, né, de onde ela vai jogar, em que época se passa, quais são as relações sociais embutidas ali naquela aventura, eu acho que já fica mais fácil dela criar um personagem condizente com a aventura e que a pessoa goste de jogar também, que é o mais importante. Mas eu acho que tem que tomar esse cuidado para não deixar coisa demais escapar, sabe? Às vezes o nome de uma cidade a mais que a cidade que eles vão encontrar um inimigo, você já pode voltar para morder seu rabo lá na frente, sabe? Tomar esses cuidados, mas eu acho que esse espectro geral do cenário é muito legal ter. E se você está mestrando uma aventura pronta, normalmente tem uma sinopse, que é o que você lê para se interessar da história, saber se você vai mestrar ela ou não. Normalmente tem informações básicas que você pode saber sobre a história que você pode contar para os seus jogadores. E se você está criando uma história, você cria uma sinopse também, baseado no que eles podem saber, nos mínimos detalhes, só para ter uma noção. Eu gosto muito de personagem adaptado para a história. Eu acho que fica muito mais legal para todo mundo. Mas eu também sou muito a favor da história ser adaptada para os personagens também. Sempre ter aquele jogo de cintura onde você pode mudar uma coisa ou outra. Para você trazer aquele momento de brilho para aquele personagem, para ele se sentir engajado na história e talvez menos desinteressado, assim, como foi na outra pergunta. Exato, nossa, eu ia falar exatamente isso. Perfeito. Olha aí, ó. De novo, equilíbrio. Equilíbrio, deve ter um sistema, jogo de não sei cintura. se existe, né? Equilíbrio, isso, jogo de cintura. Malemolência, tudo que associar esse tipo aí. Tem o busões e boletas, né? Que é só na malemolência, só com jogo de cintura mesmo. É verdade, olha aí. Gente, a Ju falou que tem como a gente continuar na live e eles entrarem. Ah, sim. Vocês acham a gente tentar Sim. Vamos. fazer isso? Vamos trocar sim. Pode ser? Pode ser. Certo. Fique à vontade aí, então, para se despedirem, então. Tá Bom, a gente continua por aqui assistindo, mas, gente, todo mundo que assistiu, obrigado de coração. Se cuidem, fiquem em casa, joguem muito RPG, não deixem de jogar RPG por causa da quarentena, mas passem álcool em gel ali na espada, viu? Tomem cuidado. Mas é Muito. isso. Obrigado, Taverneira.
de coração aí. A gente fica muito feliz de estar aqui conversando com vocês, levar RPG para o máximo de pessoas, seja no Discord, no YouTube, no Instagram, na vida real, enfim. Contem comigo, sempre. Muito obrigada a taverna aqui. Muito obrigada pelo convite. Até um comentário que falou assim, agora esqueci quem comentou, que tá lá em cima. Falou assim, ai, eu só quero deixar registrado aqui que a taverneira é muito linda. E eu concordo plenamente. Oi, obrigado, gente. Deve estar precisando de óculos, mas a gente agradece igual. É isso. Obrigada, gente. Até a próxima. Obrigado, até mais, gente. Ai, obrigada, gente. Foi um prazer. Beijos. Valeu. Beijo. Vamos ver se tá certo aqui. Fiquem aí, gente. Não saiam, que a live continua. Vai dar certo. Calma aí. A live continua, tá, gente? Vão botando perguntas aí que a gente vai respondendo. O tema de hoje é: os jogadores não fizeram nada que eu planejei. E agora? Vão comentando. Um abraço aí para vocês. E aí? Será que deu certo? Será que deu certo? Veremos nos próximos episódios. Alô, deu certo? Deu certo! Aê! Fala, viva! Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, gente. Conseguimos fazer a live com todo mundo. Muito legal, que bom que deu certo. E chegamos agora a segunda metade da Torre do Dragão. Então, para quem... Isso aí, gente. Ainda é a Torre do Dragão, tá? Ainda é. Sim, ainda somos a Torre do Dragão. Estamos cada um no seu cantinho, isolado aí nesse momento de quarentena. Mas estamos acompanhando aqui a live. Legal que deu para fazer essa troca. Continuar com todo mundo. Muito obrigado aí para todo mundo que já está assistindo. Henrique, seu lindo, imagina, Crônicas Fantásticas. Vocês são demais, vocês são maravilhosos. Então, eu sou o Henrique, muito prazer. Estou aqui com... Juliana, sou a Juliana. E vamos seguir... Então, são os amores, gente. São muito queridos. Isso aqui é demais. Oi. O RPG só nos traz pessoas boas e situações incríveis, assim. É muito, muito bacana ter a oportunidade de conhecer tanta gente legal por meio do jogo, e esse universo, ele proporciona muitas coisas boas pra gente, né? Isso é verdade. Tu não sabe o que fazer, tá triste, tá feliz, não importa o sentimento. Vem jogar RPG que só tem pessoas maravilhosas, sensações, emoções, aventuras, tudo, né, gente? É maravilhoso. Gente, Henrique, vamos continuar o... Vamos continuar. Desculpa. Não, imagina, só mandando um salve pro Henrique aqui, que é meu xará também, mandou um abraço aqui. Não, eu queria mandar um abraço para Crônicas Fantásticas, que escreveu meu nome certo aqui. Rasgando a isso seda. merece uma atenção. Com certeza, já vamos começar com a pergunta, então. Né, gente, lembrando que o tema hoje é: os jogadores não fizeram o que eu planejei, o que eu faço, né? Na Semana dos Mestres. Ele perguntou: qual o melhor RPG épico ou intimista, na opinião de vocês? Essa é uma pergunta difícil, na minha opinião. Tá, mas qual a sugestão de vocês? Eu acho que melhor é uma palavra muito forte para a gente usar, porque eu acho que é uma coisa muito relativa, né? Das expectativas mesmo, do que a pessoa está buscando, o que aquele grupo está buscando no jogo, né? Então, tem muitos sistemas muito bons que podem ser usados, e muitos cenários muito legais que podem ser explorados também, mas melhor eu acho uma resposta muito difícil de dar. A gente pode falar os que a gente mais gosta, os que a gente mais joga, que para nós são os melhores, são os que a gente se adaptou melhor, né? Que a gente conseguiu encontrar o que a gente estava procurando. Dentre os que a gente já experimentou, é sempre bom lembrar, né? Exatamente. Porque a fila de RPGs para experimentar ainda é grande. É verdade. Então, são muitos... isso é dentro do que a gente já jogou, né? Então, claro, em termos de épico e de fantasia e tal, o D&D Quinta Edição é um dos nossos favoritos, a gente joga muito, gosta bastante. Tem mais recentemente, a gente estava fuçando também no sistema do Game of Thrones, né? O Guerra dos Tronos RPG, que é muito legal, dá para fazer batalhas surreais, épicas, enormes, com exércitos gigantes e muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, dá para simular a grandeza, assim, né? E acho que de intimista, eu acho que o Chamado de Cthulhu é um jogo que tem um potencial de fazer uma aventura mais intimista, muito legal, de mistério, de intriga e tal.
E o Vampiro também é um que a gente gosta bastante, de aventuras que são mais voltadas para o drama e para as relações entre os personagens e para o storytelling do que para a ação épica, né? O que você acha? Eu queria acrescentar nos épicos o Mutantes e Malfeitores. Legal. Porque é épico, né? Porque é o lance de super-herói, aquela coisa de vencer e salvar o mundo, essas coisas todas. E eu fiquei um pouco confusa nessa definição de intimista, porque o que seria um RPG intimista, né? Mas Vampiro eu acho que porque tem o lance bem individual, assim, do desenvolvimento do personagem individualmente, né? E a gente recentemente conheceu o Pesadelos Terríveis. Pesadelos Terríveis, é um RPG brasileiro, né? Do Jorge Valpassos. A gente não jogou ainda, mas a gente ficou bastante interessado aqui nele. E ele, bom, ele eu acho que é o jogo de RPG que eu conheço que é mais intimista. Sim. Olha aí. E qual para iniciantes, gente? Quem quer começar a mestrar? Para iniciantes, assim, que não tem algo, por exemplo, o D&D, que às vezes assusta a pessoa. Ai, meu Deus, eu nunca vou conseguir terminar de ler para jogar ou mestrar. Para o pessoal que quer começar a mestrar, qual o sistema que vocês indicam para ele, assim, que seja fácil? Pode ser até sistema BR, também não tem problema nenhum. Legal, né? O que eu queria começar a falar é que você não precisa saber de tudo para começar a mestrar. A primeira coisa que você precisa saber, porque senão você nunca vai começar a mestrar. E a experiência de mestrar é um aprendizado também na mesa. Então, não adianta você querer ler todos os livros, você não vai saber mestrar enquanto você não praticar isso na mesa com os jogadores. Então tem isso. Saber tudo é uma coisa que às vezes assusta, né? Mas, para começar a mestrar, realmente sistemas mais simples são melhores. Isso né? Sistemas e cenários mais simples. Então, talvez um cenário que você já conhece, porque aí você vai ter que dispor seu tempo mais para estudar o sistema do que o cenário. Então, já é uma coisa a menos para você se dedicar a estudar, né? Por exemplo, pegar um cenário de um filme de ficção, de um livro, sei lá, O Senhor dos Anéis, por exemplo. Né? Vou jogar o The One Ring, porque eu já estou familiarizado com aquele cenário, já sei o que acontece. Ou, sei lá, o Chamado de Cthulhu. Isso, né? Do que você pegar um livro que tem um cenário totalmente novo para você conhecer aquele cenário do zero. Então, isso também já ajuda bastante. E existe um sistema que eu aconselho bastante, que foi o sistema que eu comecei a mestrar, foi A Bandeira do Elefante da Arara. Eu acho que ele tem um sistema bem simples, o cenário dele é um cenário totalmente conhecido pra gente, né? Quer dizer, totalmente conhecido, entre aspas, porque a gente conhece muito pouco da nossa história de verdade, né? Mas é um cenário que a gente já tá familiarizado, assim. Então, geralmente, assim, né? Um jeito bem grosso de falar, os sistemas que são baseados mais em coisas mais cotidianas, né? Assim, que são mais familiarizados com o mundo real, assim, geralmente são mais simplificados de alguma forma, né? Você não precisa entender sistema de magia, Exato. Né? Você não precisa entender coisas que não aconteceriam no mundo normal, mas que aconteceriam dentro daquele cenário, né? Então, a Bandeira é um que eu indico bastante. Fala um outro aí. Cara, tem muitos muito legais. Eu acho que, assim, um que a gente acaba vendo poucas pessoas falarem, assim, em termos de um jogo para iniciantes, mas que eu acho muito legal, é o Cypher System. Que o Cypher System é um sistema genérico, né, que serve para vários cenários, mas tem os cenários já prontos para ele, incluindo o Numenera e o The Strange, né? Eu acho que o Numenera é o mais famoso aí e é um sistema, são cenários da Monte Cook Games, né? Além do Monte Cook ser um cara assim que o que você puder acompanhar dele falando e escrevendo vale a pena, porque o cara é um mito do RPG, né? Trabalhou em D&D, trabalhou em um monte de outras coisas incríveis, assim. O cara tem projetos muito legais. E o Numenera, por exemplo, é um livro que você tem, sei lá, um livro de 400 páginas, 500 páginas, como um livro desses de RPG, desses mais parrudos, né? Player's Handbook, essas coisas. Mas dentro disso, você tem pouco mais de 20 páginas de regras. Então, é um sistema muito simples. Você acaba tendo que se preocupar mais com o cenário do que com o sistema, e às vezes isso é mais fácil. Por quê?
Aí eu já quero linkar isso com uma dica que tem uma relação com o tema da live de hoje. Claro. Como você pode evitar, né, que os seus jogadores não sigam aquele caminho que você planejou, né, ou evitar ou estar preparado para tal. Eu acho que uma das coisas mais importantes, além de várias outras coisas que vocês já falaram super bacanas aí na live, é o fato de você ter que pensar no quanto de informação você é capaz de lidar quando você está criando aquele cenário. Então, você saber que, se você está começando a mestrar, não pense em criar uma aventura que vai ter proporções continentais, e sim uma aventura que vai ter proporções dentro de uma cidade, dentro de uma vila, ou dentro de uma região menor, que vai ter poucos personagens, poucas pessoas envolvidas. Então, porque quanto mais NPCs, mais locais, mais criaturas, mais coisas você acrescentarem na sua aventura, mais informações você vai ter que equilibrar, você vai ter que gerenciar, né? Mais ramificações essa história tem possibilidade de ter, né? Exatamente. Então, se você está concentrando a história, o enredo ali numa escala menor, né? Numa escala que você tem a capacidade naquele momento de gerenciar aquela quantidade de informações, isso já é uma maneira de prevenir que a história não saia muito, né? Pode sair um pouco, sempre vai sair um pouco, vai ter a flexibilidade que vocês já falaram, né? Mas com que ela não saia totalmente do que você imaginou e desvirtue a história que você está querendo contar ali junto com os seus jogadores, né? Então, acho que isso é super importante, saber o quanto você é capaz de gerenciar. Né? Isso tem a ver com a escolha do sistema só numa do cenário taverna, também. por exemplo, já sai um monte de história, né? Só numa taverna. Normalmente o pessoal adora a taverna. E fica ali brigando, e abre portal e sai bicho e coisas, e sempre na taverna. Você é a aventura inteira lá. Uma maneira muito legal de pensar nisso a gente sempre insiste nisso porque é super importante esse lance de você pegar as referências das coisas que você gosta, né? Então, como você contar uma história numa escala super reduzida? Se você imaginar, por exemplo, um filme como Cães de Aluguel, do Quentin Tarantino, é um filme que tem um background todo acontecendo ali dos gangsters e do roubo que eles fizeram. Para quem não assistiu, assista, não vou dar nenhum spoiler. Ó a dica aí, ó, anota aí. É um filme fantástico, assim, um dos primeiros filmes do Quentin Tarantino. E ele se passa todo dentro de um galpão, dentro de uma mesma sala. Né? A história é contada com a chegada e a saída dos personagens que estão ali, como se fosse uma peça de teatro. Né? Você está vendo o mesmo cenário ali o tempo todo, né? Tudo sempre contido do mesmo lugar. E a história, o background, tudo vai sendo contado dentro daquela sala. Então, ninguém precisou sair daquela sala para a história ser contada. Então, basta que você crie um pano de fundo convincente o suficiente dentro dessa escala menor que você já pensou para sua aventura, né? Acho que é super importante. Stephen King também é um dos caras que não faz um mundo gigante para ter coisas legais, né? Exatamente. Também tem vários cenários ali de filmes e os livros que ele usa, que ele escreve e tudo mais. Se tu for perceber, são lugares pequenos, ou é na cidade, sim, ou é algo que acontece com a própria pessoa, né? A galera aí que gosta de terror aí, de Cthulhu, a gente até ali no RPG do bem que eu participei, nunca tinha jogado o Cthulhu, o Tchutchuco, né? Nunca tinha jogado Tchutchuco. Nunca tinha jogado, tive o prazer ali de jogar com o pessoal, e foi tudo dentro de um manicômiozinho, assim, sabe? Então não saiu dali a aventura e foi, tipo, fantástico, sabe? Essa é uma baita dica. Gente, o Miguel tá fazendo pergunta aqui, ó. Manda ver. Ai, meu Deus, que eu cliquei errado aqui. O Miguel pergunta assim: como controlar um personagem caótico e neutro? Eu sempre faço caóticos neutros. Claro, mantendo a liberdade do jogador, mas também fazendo com que ele funcione bem com o restante da equipe, sob os ideais muito diferentes. Então, gente, só complementando antes de vocês falarem, o cara é caótico neutro, não é caótico mal. As pessoas confundem isso. Caótico neutro é uma pessoa neutra. Neutra não quer dizer que ela seja má. O pessoal acha que o pessoal é mau. E não é verdade. Por favor, fique à vontade. Ó, já veio outra pergunta sobre alinhamento. Que legal. Como fazer o personagem interpretar esse alinhamento. Então, primeira coisa assim, que eu acho que tem que ficar clara, né? Talvez o livro ou a maneira que você aprende a jogar, às vezes não faz com que isso seja muito claro. É que, duas coisas, na verdade, né? O alinhamento, primeiro, ele não é uma coisa que está escrita e encravada na pedra e que ela não pode ser manipulada de nenhuma maneira, que seu personagem tem que agir dentro daquela caixinha. Primeiro, nenhum personagem é 100% bom, 100% mal, 100% caótico, 100% leal. Não existe isso, né? Existem momentos.
O alinhamento ele deve servir como uma guia, né? Como uma orientação para você, né? E a segunda coisa é que o alinhamento não pode se tornar uma desculpa para um jogador desvirtuar o que está acontecendo na mesa e desvirtuar a diversão e a proposta que foi estabelecida ali entre todo mundo. Né? Então, equilíbrio, né? Que a gente está falando. De novo, a palavra continua voltando, né? E é isso. Então, eu acho que as expectativas dos jogadores têm que estar bem setadas. E quando um jogador cria um personagem desse tipo, não só ele, como o mestre e os outros jogadores têm que entender qual que é a relação dele com aquele jogo e o porquê que ele está fazendo aquilo, entendeu? Então, acho que o papel do mestre é oferecer um gancho de aventura, oferecer alguma coisa que vai puxar aquele personagem para aquela aventura com aquele grupo, que seja convincente, elaborar isso junto com o jogador, mas que todos sempre entendam o que ele está fazendo ali, qual que é a relação dele com o cenário. Né? Eu acho que não pode ser uma desculpa simplesmente para desvirtuar. Eu acho que se você tem que justificar suas ações em algum momento por conta do seu alinhamento, pode ser que você esteja fazendo alguma coisa destoante. Ou você não vinha interpretando o seu alinhamento como você estava imaginando, ou você está fazendo alguma coisa que está realmente muito fora do que deveria acontecer. Né? Então, eu acho que o alinhamento é uma coisa para você se orientar. Tem mecânicas dentro do jogo que tem a ver com isso, né? São poucas, mas tem. Mas eu acho que é isso, é para você se orientar e você saber como seu personagem reage às coisas. Mas não pode ser um molde e não pode ser uma desculpa. Eu acho que, até assim, porque tem que ser flexível, né? Exatamente. Você não acha? Falou, né? Ninguém é totalmente bom, ninguém é totalmente ruim. Então, eu acho que uma coisa que pode ajudar os jogadores a entender o alinhamento é fazer um exercício de achar pessoas no mundo fictício ou no mundo real, ou no mundo real que tem aquele alinhamento. Então, que pessoa que você acha que é caótico neutro, por exemplo, sabe? E pensar, porque aí você vai olhar para aquela pessoa como uma pessoa que se comporta de certa forma, que fala coisas, que se relaciona com outras pessoas. E é isso, não é só porque você é caótico que você é uma pessoa que é impossível. Né? Exato. Uma pessoa completamente desequilibrada, você não precisa. Não é isso, né? Então, achar personagens que já são conhecidos, que você pode associar esses alinhamentos, é um exercício bom, porque aí você já imagina como a pessoa faz e age, enfim. Mas eu acho que a questão do personagem, da interpretação do personagem, ela está muito mais ligada ao que o seu personagem quer de verdade, assim. Eu acho que, assim como as pessoas são guiadas pelaquilo que elas querem, um objetivo maior, né? O personagem, para você poder interpretar ele bem, você tem que sempre ter isso em mente. Então, pensa naquilo que o seu personagem quer. O que seu personagem tá nessa aventura para quê? Né? Então, independente do alinhamento dele, as ações dele têm que fazer sentido de acordo com aquilo que ele quer, aquilo que ele se propôs a ser, né, naquela história. E esse porquê, esse pra quê, muitas vezes pode ter a ver com o alinhamento dele, né? Que nem a Tati fez um comentário muito legal que falou: Han Solo caótico neutro. E o Han Solo, ele vai se transformando ao longo da história num personagem caótico bom. Né? Ele deixa de ser caótico neutro, porque ele começa a estabelecer uma relação muito forte com aqueles personagens. E ele deixa de ser neutro, ele tem claramente um lado, ele está lutando contra o Império. Né? Ele não é neutro ali, ele não está mais sendo só um contrabandista como ele era antes. Então, a partir do momento que ele começou a desenvolver uma relação com o lado bom, o alinhamento dele foi mudando. Ao ponto de, no final, né, spoilers aí de Star Wars, quem não assistiu ainda a saga mais nova, ele acaba morrendo, né, por conta de uma fragilidade dele ser uma pessoa boa agora. Né? Ele encara o Kylo Ren naquela cena pô, o cara é meu filho. Né? Então, eu vou acreditar nele até o fim. E ele morre por causa disso. Então, essa troca de alinhamento, né, que, entre aspas, que aconteceu no meio da história, foi o que levou ele a todas as coisas incríveis que eles conquistaram, mas também a morte dele. Né? Então, complementando aí que vocês estão falando, inclusive, a gente comentou isso na live de ontem, né? Exatamente sobre isso, que não tem problema se as coisas mudarem no meio do jogo. E a gente estava falando até de alguns casos que aconteceram nas mesas que a gente já jogou. O pessoal até perguntou, qual foi o teu personagem que tu mais como lendário na tua cabeça, não que seja o teu, né, mas que tu mestrou ou ações que aconteceu, porque o RPG ele faz parte, assim como na nossa vida,
de evolução, de XP. Então, já aconteceu de a pessoa fazer caótico mal e a pessoa virar neutra e depois virar boa, que foi mais ou menos o exemplo que o pessoal estava dando aí, né? Então, não tem problema, gente. É algo que é flexível, só porque tu fez. Eu só acho que tem que fazer jus ao que mais ou menos tu quer. Por exemplo, tu vai fazer um personagem neutro e bom, né? Tu não vai fazer maldade. Tu não vai chutar um cachorro na rua, sabe? E aí tu vai jogar e começa a chutar o cachorro na rua, entendeu? Então não condiz com o teu personagem. Faça algo que seja parecido. E é isso, para não desfocar muito de jogador para mestre, que o foco é mestre hoje, né? O mestre também tem que ser assim, né? Os mestres a gente tem que identificar aonde está a diversão, o que os jogadores estão fazendo, condizendo ao BG deles, que é a história dos personagens deles, orientar eles, né? Ontem a gente estava falando isso também. Chama a pessoa no PV ali no chat, ou conversa ele em outro momento, ou conversa com um grupo em outro momento, não só na hora de jogar. É importante vocês terem esse contato com o pessoal da mesa para saberem se tu tá indo para o caminho certo, ou ir já ajeitando coisas, né, como a gente falou anteriormente ali, de repente estar desinteressado, se interessar, né, e já aproveita, já faz esse alinhamento, aí tu vai ajustando tanto os personagens como o teu mundo, né, enfim. Vocês concordam comigo? Sim, nossa, com certeza. Com certeza. Absolutamente. Isso até enriquece a história, né? Com certeza. O Arthur fez um comentário muito legal sobre isso, que rolou mesmo na nossa mesa, que tive um personagem que alternava o alinhamento entre leal ao bem e leal ao mal todos os dias. Então, toda vez que o personagem acordava, ele tinha era um item mágico, né, uma maldição, algum lance que tinha acontecido, que fazia com que o personagem tivesse que ficar mudando de alinhamento. Isso é um exercício muito legal, porque ele tinha realmente uma dupla personalidade, né? Um dia ele estava servindo uma deusa do bem, outro dia ele estava servindo uma deusa do mal, e ele tinha que agir, fazer o roleplay de acordo com isso. Assim. Realmente foi um exercício muito legal, além de gerar várias situações muito legais na história, vários ganchos de aventura que são massa, assim, né? Acho que enriquece bastante. Crônicas Fantásticas... É bem isso mesmo. E o pessoal ainda fica chateado. Não, mas aí cara, se tu não sabe direito o que tu não tem problema de tu fazer um personagem bipolar com dupla 3, 4, 5 personalidades, porque eu acho assim, o RPG é feito para isso. É pra te fazer o que tu quiser, o que tu tem vontade, entendeu? Claro que tu não vai avacalhar com os amiguinhos também e chegar botando fogo no parquinho. Não façam isso. Não façam isso, né? Os mestres agradecem também. E assim como tem aqueles mestres que gostam também de botar o fogo no parquinho todo momento. E eu acho que tem que ter o equilíbrio, tá, gente? A palavra da live hoje é equilíbrio. Equilíbrio, devia até mudar, né? O coisa aqui é equilíbrio. Tema, né? Os irmãos bárbaros aqui falaram um negócio muito legal, que acho que a mudança de alinhamento deve ocorrer de duas formas. Ou o jogador quer mudar e avisa previamente o mestre, ou o mestre altera de acordo com a interpretação e as ações dos personagens. Sim, a comunicação nesse caso é essencial, né? Tem que rolar, tem que ter uma comunicação muito clara das intenções do jogador e das intenções do mestre com aquela história, o que se encaixa, o que não se encaixa. Comunicação é tudo, né? Acho que se a palavra principal que foi equilíbrio, a segunda mais importante dentro do tópico que a gente está falando aqui é comunicação. Eu acho que as pessoas têm que estar todas na mesma página, têm que estar alinhadas com o que elas estão buscando ali no jogo. Isso não significa que é a diversão, né, gente? Exato. Exatamente. Tem que ser diversão. Um abraço, irmãos bárbaros. E aí já linkando com o tema da live, né? E a questão da comunicação. Também não tem problema nenhum se os seus jogadores fazem alguma coisa que você simplesmente não faz a menor ideia o que fazer, porque aquilo estava totalmente fora de tudo que você imaginou. Não tem problema nenhum você chegar para eles, gente, peraí, eu não estava esperando por isso, me dá um minutinho que eu vou pensar o que eu vou fazer. Claro. Né? Ótima dica. Melhor do que você sair fazendo o negócio sem saber direito, né? Então, isso. Não, pera, uma dica, se tu não quiser que o pessoal descubra que tu precisa de um tempo para pensar só um pouquinho que eu vou fazer os testes aqui, começa a rolar aleatoriamente os dados
e já começa a pensar. Ai, gente, a gente tá com 20 segundos restante. Torre do Dragão, agradeço vocês por hoje, tá? Obrigado. Olha, vamos nos falando mais vezes. Gente, obrigado por todos que participaram. Amanhã tem mais. A gente vai tentar fazer pro YouTube e essa live de hoje